Bem-vindo ao Caminho Estoico, um espaço dedicado à sabedoria atemporal e à transformação pessoal. Existe um segredo que poucas pessoas realmente compreendem. Não é uma fórmula mágica, nem uma pílula milagrosa. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso. As disciplinas que você escolhe hoje determinarão quem você será em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos. Não suas intenções, não seus sonhos, suas práticas diárias. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações pessoais que, ao amanhecer, ele recordava esta verdade fundamental. O dia que começa é feito para realizar o trabalho de um ser humano, não para se distrair, não para fugir, mas para se engajar plenamente na construção de si mesmo. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas simplesmente envelhece. Elas acumulam anos, responsabilidades, distrações cada vez mais caras. Chamam isso de estar ocupado, chamam isso de vida adulta. Mas no fundo de si mesmas, sentem que falta algo essencial. Uma direção, uma profundidade, um senso de domínio sobre a própria existência. E então há esse 1%. Essas pessoas que parecem possuir algo invisível, mas tangível. Uma estabilidade interior, uma confiança tranquila, uma capacidade de continuar quando tudo as empurra para desistir. Não é talento, não é sorte. É o resultado direto de suas práticas deliberadas. Os estoicos tinham uma compreensão profunda dessa realidade. Eles sabiam que não nos elevamos até nossos objetivos. Caímos ao nível de nossos treinamentos. Epicteto ensinava a seus estudantes que não controlamos os resultados, mas sempre controlamos nossas ações. É aí que reside nosso verdadeiro poder. Hoje, vou compartilhar com você 10 disciplinas que têm o poder de transformar completamente sua vida. Elas podem parecer ordinárias vistas de fora, mas constroem algo extraordinário por dentro. Concentração, sangue frio, a capacidade de aguentar firme quando sua mente implora para você desistir. Escolha apenas uma única. Aquela que mais ressoa com você neste momento, aquela que responde à maior necessidade em sua vida atual. E comprometa-se por 6 meses. Não 3 semanas até que a novidade desapareça. Não 2 meses até ficar difícil. 6 meses completos. Coloque no seu calendário. Bloqueie o tempo como faria com uma consulta médica importante. Trate isso como um treinamento, não como um humor. Porque o humor mudará. Sempre muda. Mas o compromisso permanece constante. Em 6 meses, as pessoas não perguntarão o que aconteceu com você. Elas perguntarão como você fez. Uma delas é particularmente poderosa para desenvolver uma confiança autêntica, sem ter que se tornar uma versão barulhenta e artificial de si mesmo. A maioria das pessoas a evita porque parece desconfortável no início. Fique até o final para descobri-la. A primeira disciplina, a arte do combate interior. Vamos começar com uma disciplina que assusta muita gente, mas que transforma profundamente aqueles que a abraçam. Estou falando de boxe. Não para lutar contra o mundo exterior, mas para enfrentar essa versão de você mesmo que desmorona sob pressão. Quando você sobe no ringue pela primeira vez, mesmo para um simples treino, algo fundamental se revela. Você descobre quem realmente é quando o desconforto se torna inevitável, quando não pode mais fugir, quando precisa encarar. O boxe ensina timing, não apenas o timing dos golpes, mas o timing da própria vida. Saber quando agir e quando observar. Quando avançar e quando recuar estrategicamente. É uma conversa silenciosa entre seu instinto e sua disciplina. Ele ensina o trabalho de pernas, que nada mais é do que a arte de se posicionar corretamente no espaço. Uma metáfora perfeita para a vida. Você está bem posicionado para receber o que vem? Tem o equilíbrio necessário para absorver o impacto e permanecer de pé? Mas acima de tudo, o boxe ensina a agressão calma. Essa capacidade paradoxal de ser totalmente presente e completamente relaxado em um momento de intensidade extrema. Você aprende a respirar enquanto seu coração dispara. Você aprende que o medo é barulhento, mas não é uma ordem a ser seguida. Cada round lhe diz a mesma verdade, repetidamente. Você é mais capaz do que as dúvidas em sua cabeça. Você pode continuar quando pensa estar no limite. Você tem recursos que nunca explorou. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditação dos males. Eles se treinavam mentalmente para enfrentar situações difíceis antes que elas acontecessem. O boxe é a versão física dessa prática. Ele coloca você de frente à adversidade em um ambiente controlado, repetidamente,
até que seu sistema nervoso compreenda que você pode sobreviver ao desconforto. E aqui está o que acontece. Após alguns meses de prática regular, você nota algo estranho. As situações que antes te paralisavam não têm mais o mesmo efeito. Aquela apresentação importante no trabalho, aquela conversa difícil que você adia há semanas, aqueles momentos em que precisa defender seus limites. De repente, eles parecem menos insuperáveis. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você ficou mais forte. Seu limiar de tolerância ao desconforto se elevou. E com ele, sua capacidade de agir apesar do medo. Muitas pessoas pensam que coragem significa a ausência de medo. Isso é falso. Coragem é avançar com o medo. É sentir seu estômago se contrair e mesmo assim decidir fazer o que precisa ser feito. O boxe grava essa lição em seu corpo de forma indelével. A segunda disciplina, o espelho da escrita. Passemos agora para uma disciplina que parece muito mais suave, mas que pode ser igualmente confrontadora. A escrita, mais especificamente, o diário pessoal. É um treinamento mental com uma caneta. Nada mais, nada menos. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, tinha o hábito de examinar seu dia todas as noites antes de dormir. Ele fazia perguntas precisas a si mesmo. O que fiz bem hoje? Onde falhei? Quais paixões me dominaram? Quais virtudes pratiquei? Mas atenção, ele não fazia isso como um inimigo que busca se punir. Ele fazia como um juiz imparcial que busca a verdade, como um treinador que quer melhorar o desempenho de seu atleta. É exatamente isso que o diário se torna quando você o pratica corretamente. Um espelho que não te lisonjeia e também não mente. Ele simplesmente mostra o que é. Escrever seus pensamentos força a honestidade. Enquanto seus pensamentos permanecem em sua cabeça, eles podem ficar vagos, contraditórios, confusos. Podem girar em círculos sem nunca chegar a lugar algum. Mas assim que você os coloca no papel, algo muda. As contradições se tornam evidentes. Os padrões repetitivos se revelam. As desculpas que você conta a si mesmo há anos perdem seu poder quando precisa escrever lá em preto e branco. Vi pessoas transformarem completamente suas vidas através dessa simples prática. Não porque descobriram segredos extraordinários, mas porque finalmente viram claramente verdades ordinárias que evitavam há muito tempo. Aquele relacionamento que não te serve mais há anos. Aquele trabalho que drena sua energia vital. Aqueles hábitos autodestrutivos que você constantemente justifica. Quando você os escreve, quando os encara de frente, a negação se torna muito mais difícil. Mas o diário não serve apenas para identificar problemas. Ele também serve para clarificar a direção, para definir o que realmente importa para você. Para distinguir o urgente do verdadeiramente importante, Marco Aurélio mantinha seu diário pessoal durante suas campanhas militares. Ele era o homem mais poderoso do mundo em sua época, e ainda assim dedicava tempo para escrever lembretes para si mesmo, princípios para não se perder no caos do poder e da guerra. Ele escrevia coisas como: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Ou ainda, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essas linhas não foram escritas para serem publicadas. Foram escritas para ele mesmo, para permanecer ancorado, para se lembrar de quem queria ser quando tudo ao seu redor o encorajava a se tornar outra pessoa. Seu diário pode cumprir a mesma função. Em um mundo que constantemente te bombardeia com distrações, opiniões, demandas, urgências artificiais, seu diário se torna aquele lugar sagrado onde você pode se reencontrar. 15 minutos por dia. É tudo o que precisa. Não precisa escrever perfeitamente. Não precisa ser profundo toda vez. Apenas honesto. Apenas verdadeiro. Escreva o que te preocupa. Escreva o que te inspira. Escreva suas frustrações, suas esperanças, seus medos, suas vitórias. Escreva as lições que está aprendendo. Escreva as perguntas que te assombram. E aqui está o que acontecerá progressivamente. Sua mente se tornará mais clara, mais organizada, mais direcionada. Os pensamentos obsessivos perderão intensidade porque encontraram uma saída. As decisões se tornarão mais óbvias porque você clarificou seus valores. Muitas pessoas subestimam essa disciplina porque parece simples demais, passiva demais. Elas querem ação, movimento, espetáculo. Mas como diziam os estoicos, ação sem reflexão é caos. E reflexão sem ação é paralisia. O diário cria a ponte entre os dois.
Ele transforma a reflexão confusa em clareza, e a clareza em ação direcionada. A terceira disciplina, a autoridade sobre si mesmo. Vamos falar agora sobre musculação. Não pela estética, embora esse seja um efeito colateral agradável, mas pela autoridade sobre si mesmo. O ferro não negocia. Ele não se importa com suas desculpas, seu humor, sua motivação do dia. Ele está lá, fixo, implacável, e te ensina uma lição fundamental. A força se conquista, não se recebe de presente. Uma repetição por vez, um treino por vez, uma semana por vez. Não há atalho, não há pílula mágica, há apenas o trabalho e o tempo. Essa verdade simples é incrivelmente libertadora uma vez que você realmente a aceita, porque significa que você tem o controle, não sobre os resultados imediatos, mas sobre o processo. E se você controla o processo, os resultados se tornam inevitáveis. Os estoicos faziam uma distinção clara entre o que depende de nós e o que não depende. Você não pode controlar sua genética, você não pode controlar seu ponto de partida, mas pode controlar se aparece na academia hoje, se dá tudo durante sua sessão, se come de forma a apoiar seus objetivos. Cada vez que você levanta um peso, está provando algo ao seu sistema nervoso. Você prova a ele que o desconforto não vai te matar, que você pode suportar mais do que pensava, que é capaz de fazer coisas difíceis sob comando. E essa lição não fica confinada à academia. Ela se difunde em todos os aspectos de sua vida, porque seu cérebro não faz distinção entre diferentes tipos de desafios. Ele simplesmente aprende que você é alguém que pode enfrentar aquela apresentação estressante no trabalho, aquela conversa difícil com seu parceiro, aquele projeto que parece esmagador. Seu cérebro se lembra. Ele se lembra de que você já fez coisas difíceis, que já passou pelo desconforto e sobreviveu. Há também algo profundamente meditativo na repetição física. Quando você está sob a barra, completamente concentrado no movimento, não há espaço para preocupações futuras ou arrependimentos passados. Há apenas este momento, esta repetição, esta respiração. É uma forma de presença forçada. Você não pode se distrair quando está levantando peso pesado. Sua atenção precisa ser total. E em nosso mundo moderno, saturado de distrações constantes, esses momentos de presença forçada se tornam preciosos. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. A musculação não constrói apenas músculos físicos, ela constrói a própria disciplina. E a disciplina, ao contrário da motivação, não flutua de acordo com seu humor. A motivação é como o tempo. Alguns dias ela está lá, radiante e energizante. Outros dias está ausente, e você se sente pesado e sem ímpeto. Se você depende da motivação, seu progresso será caótico e inconsistente. Mas a disciplina não se importa com seu humor. Ela simplesmente diz: é hora. Vamos. Ponto final. E é se apresentando repetidamente aos seus treinos, mesmo quando não tem vontade, especialmente quando não tem vontade, que você forja essa disciplina. Ela se torna um músculo mental. Quanto mais você a usa, mais ela se fortalece. As pessoas notam, não necessariamente seu físico, embora isso ajude, mas notam algo mais sutil e mais poderoso. Notam que você cumpre seus compromissos, que faz o que diz, que não desmorona no primeiro obstáculo. Essa reputação, você não pode comprar, você não pode fingir, você só pode construir uma ação alinhada por vez. A quarta disciplina, dominar seu próprio corpo. Passemos agora para algo mais acessível, mas igualmente poderoso. A calistenia. A arte antiga de controlar seu próprio corpo. As barras, os fundos, as paradas de mão, os levers, sem máquinas, sem atalhos, apenas você contra a gravidade e suas desculpas. Há algo de humilhante na calistenia, especialmente no início. Seu corpo te mostra imediatamente a verdade. Você não pode trapacear, não pode adicionar peso na máquina para impressionar alguém. Ou você consegue levantar seu próprio corpo, ou não consegue. Muitas pessoas descobrem que não conseguem fazer uma única barra fixa verdadeira, nem uma única flexão verdadeira com pegada fechada. Seu corpo, que pensavam conhecer, se revela um estranho, fraco em lugares que nunca testaram. É uma confrontação necessária, porque cria um ponto de partida honesto, e a partir daí, cada progressão se torna visível, inegável.
A primeira vez que você consegue sua primeira barra fixa verdadeira, algo muda. Não é apenas uma vitória física. É uma prova concreta de que os limites que você pensava absolutos eram na verdade temporários, que o impossível de ontem pode se tornar o banal de amanhã. Os estoicos compreendiam profundamente essa ideia de que os limites não são feitos para serem aceitos cegamente. Eles são feitos para serem questionados, testados, às vezes transcendidos. Marco Aurélio escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas esse poder sobre a mente frequentemente começa com um poder sobre o corpo, porque corpo e mente não são separados como gostamos de acreditar. Eles estão profundamente interconectados. Quando seu corpo se torna mais forte, mais capaz, mais resiliente, sua mente segue. Você começa a se perceber diferentemente, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um agente de mudança em sua própria vida. A calistenia também tem essa vantagem prática extraordinária. Ela não requer quase nada. Sem mensalidade cara de academia, sem equipamento sofisticado, apenas um pouco de espaço e sua vontade. Você pode praticar em um parque, em sua sala, em um quarto de hotel quando viaja. Não há desculpa válida. E esse é precisamente o ponto. Quando todas as desculpas são eliminadas, resta apenas seu compromisso ou sua ausência. E então há a progressividade matemática da coisa. Você não consegue fazer uma barra hoje, então começa com barras assistidas ou negativas. Você trabalha os músculos de suporte, fortalece suas costas, seus braços, seu core. Semana após semana, você fica um pouco mais forte, um pouco mais capaz. E então um dia, frequentemente quando menos espera, você consegue. Sua primeira barra fixa verdadeira, limpa, controlada, completa. Esse momento se torna um marco em sua memória, uma prova tangível de que a perseverança funciona, que o processo, mesmo quando parece não levar a lugar algum, está te transformando nos bastidores. A quinta disciplina, o campo de batalha silencioso. O xadrez, um tabuleiro de 64 casas que contém mais lições de vida do que a maioria dos livros de desenvolvimento pessoal. É um campo de batalha silencioso que pune o impulso e recompensa a clareza. Cada movimento conta. Cada decisão tem consequências que se revelam vários lances depois. Exatamente como a vida, o xadrez ensina paciência de uma forma que poucas atividades podem igualar. Você aprende a resistir à urgência de mover, a observar primeiro, a considerar as opções, a pensar vários lances à frente. Em nosso mundo moderno, obcecado com velocidade e reação instantânea, essa capacidade de fazer uma pausa se torna revolucionária. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas com uma pausa de 10 segundos? Quantas decisões financeiras desastrosas com uma pausa de 24 horas? Quantas mensagens arrependidas com uma simples releitura? O xadrez grava em sua mente essa verdade essencial. Rapidez sem reflexão é imprudência. E a imprudência sempre cobra seu preço, cedo ou tarde. Mas o xadrez também ensina pensamento de longo prazo. Você aprende a sacrificar a pequena coisa agora para ganhar a grande coisa mais tarde. Aquele peão que você oferece no 5º lance para obter uma posição dominante no 15º lance. Essa capacidade de sacrifício estratégico é diretamente transferível para a vida. Você aprende a dizer não à gratificação imediata para dizer sim aos seus objetivos de longo prazo. Não à noite de distração para sim ao seu projeto importante. Não ao gasto impulsivo para sim à sua independência financeira. Epicteto ensinava que devemos distinguir o que depende de nós do que não depende. No xadrez, essa distinção se torna perfeitamente clara. Você não controla os lances de seu adversário. Você controla apenas seus próprios lances e sua reação ao que acontece. Um grande jogador de xadrez não perde a calma quando seu adversário faz um lance brilhante. Ele aceita como um fato, avalia a nova posição, busca sua melhor resposta possível, continua. Essa regulação emocional é talvez a lição mais preciosa que o xadrez pode oferecer, porque a vida constantemente te colocará em xeque. Reveses inesperados, oportunidades perdidas, planos que falham apesar de todos os seus esforços. A questão nunca é se isso acontecerá. A questão é como você reagirá. Perderá seu sangue frio e fará movimentos desesperados e estúpidos? Ou permanecerá calmo, avaliará a situação e buscará sua melhor opção? O xadrez te treina para esse segundo cenário, repetidamente.
partida após partida, até que o sangue frio se torne sua resposta padrão em vez de uma exceção difícil. Há também algo profundamente igualitário no xadrez. Não importa quem você é na vida real. No tabuleiro, apenas suas decisões contam. O CEO e o estudante começam com exatamente as mesmas peças. O rico e o pobre têm exatamente as mesmas possibilidades no primeiro lance. O que faz a diferença é a qualidade de seu pensamento, sua capacidade de avaliar situações complexas, sua disciplina para não se apressar, sua coragem para executar um plano mesmo sob pressão. Todas essas qualidades que determinam seu sucesso na vida real. Um momento de pausa. Antes de continuar, permita-me compartilhar algo importante com você. Se você está encontrando valor neste conteúdo, eu te encorajo a se inscrever no Caminho Estoico. Não é apenas uma questão de números ou algoritmo, é uma questão de compromisso consigo mesmo. Quando você se inscreve, cria um lembrete regular, um fio condutor que te traz de volta aos princípios que realmente importam. Porque aqui está a verdade. Essas ideias que exploramos juntos, essas disciplinas que discutimos, elas não servem para nada se permanecerem simplesmente conceitos intelectuais. Elas precisam ser vividas, praticadas, integradas em seu cotidiano. Inscrever-se é um pequeno compromisso. Mas pequenos compromissos regulares são exatamente o que constrói uma vida extraordinária. Não os grandes gestos ocasionais, as pequenas ações repetidas repetidamente. Você construirá o hábito de proteger sua paz interior, de crescer em maturidade, em vez de deixar seus humores e distrações dirigirem o show. Agora, vamos continuar, porque a próxima disciplina é aquela que a maioria das pessoas evita. É a disciplina desconfortável de que falei no início, e é também uma das mais transformadoras. A sexta disciplina. O poder da sua voz. Chegamos agora à comunicação. Aprender a falar claramente e com confiança muda absolutamente tudo. Não mais alto, não de forma mais agressiva. Claro, calmo, direto. Essa disciplina assusta muita gente porque expõe diretamente a insegurança. Quando você fica de pé, olha alguém nos olhos e diz o que tem a dizer. Não há onde se esconder. Seu nervosismo é visível. Sua incerteza é palpável. Suas palavras mal escolhidas revelam o caos em seu pensamento. É precisamente por essa razão que essa disciplina funciona tão bem. Ela te força a enfrentar diretamente seus medos sociais mais profundos. E ao enfrentá-los regularmente, você percebe que não são tão perigosos quanto pensava. Comecemos pelo contato visual. Algo tão simples quanto olhar alguém nos olhos durante uma conversa revela imediatamente seu nível de confiança. A maioria das pessoas foge, olha para outro lugar, encontra de repente algo fascinante no chão ou no teto. Por quê? Porque o contato visual cria vulnerabilidade. Ele diz, estou presente, estou aqui, não estou me escondendo. E essa vulnerabilidade dá medo. Mas aqui está o que acontece quando você pratica deliberadamente o contato visual. Os outros te respeitam mais, te acham mais credível, mais autêntico, mais digno de confiança. Simplesmente porque você não foge. Depois, há a estrutura de seus pensamentos. Muitas pessoas falam como pensam, de forma desorganizada, circular, cheia de tangentes e desvios. O resultado é que ninguém realmente entende o que estão tentando dizer. E se entendem, esquecem imediatamente porque a mensagem não tinha nenhuma estrutura memorável. Aprender a organizar seus pensamentos antes de falar é uma habilidade transformadora. Isso significa saber exatamente qual é seu ponto principal. Quais são suas 3 ideias de suporte? Qual exemplo concreto ilustra cada ideia? E qual conclusão você quer deixar na mente de seu ouvinte? Essa clareza de estrutura cria clareza de mensagem. E clareza de mensagem cria impacto. Marco Aurélio escrevia: se não é justo, não faça. Se não é verdade, não diga. Essa dupla exigência de verdade e justiça deveria guiar toda a comunicação. Mas também há os limites. Há os famosos limites. Essa habilidade que todo mundo sabe ser importante, mas que quase ninguém realmente domina. Dizer não sem se desculpar. Expressar discordância sem agressividade. Defender sua posição sem ter que justificar cada detalhe. São habilidades que se praticam. A maioria das pessoas aborda os limites de 2 formas disfuncionais. Ou são passivas demais, aceitando tudo, sacrificando-se constantemente até a exaustão e o ressentimento. Ou se tornam agressivas,
supercompensando seu desconforto com raiva e defensividade. A comunicação clara oferece um terceiro caminho. Você pode ser firme sem ser duro, pode ser direto sem ser ofensivo, pode manter seus limites sem ter que se justificar infinitamente. Não, isso não funciona para mim. É uma frase completa. Você não precisa adicionar 10 minutos de explicações apologéticas. Você não precisa criar desculpas elaboradas. Um não simples e direto, dito com calma e convicção, é perfeitamente aceitável, mas isso exige prática. Porque toda a sua programação social te diz para agradar, evitar conflito, não incomodar, manter todos felizes mesmo ao custo de seu próprio bem-estar. A comunicação consciente desprograma tudo isso. Você aprende que pode dizer sua verdade e o céu não cairá sobre sua cabeça. Que algumas pessoas ficarão desapontadas com seus limites e que isso é perfeitamente aceitável. Que a decepção delas é responsabilidade delas, não sua. Essa disciplina também melhora radicalmente seus relacionamentos, porque comunicação clara elimina mal-entendidos. Ela substitui suposições por fatos, interpretações por verificações, ressentimentos silenciosos por conversas honestas. Quantos relacionamentos se deterioram simplesmente porque ninguém ousa dizer claramente o que sente, o que quer, o que incomoda? Espera-se que o outro adivinhe. Fica-se desapontado quando não o faz. Acumulam-se queixas não expressas que finalmente explodem em discussões desproporcionais. A comunicação direta curto-circuita todo esse ciclo tóxico. Você diz o que é, pede o que quer, clarifica as expectativas, verifica a compreensão. É desconfortável no início? Absolutamente. Especialmente se você passou anos evitando confrontação direta. Mas esse desconforto inicial é um investimento que paga dividendos por toda a sua vida. Sua presença em si muda. As pessoas sentem quando alguém pode se comunicar claramente. Há uma solidez, uma confiabilidade. Você não está jogando jogos, você não está manipulando, você simplesmente diz o que é e realmente escuta o que o outro diz. Em um mundo cheio de comunicações superficiais, meias-verdades e mal-entendidos constantes, a capacidade de se comunicar claramente se torna um superpoder. A 7ª disciplina, o legado dos pensadores, a leitura. Uma disciplina tão óbvia que muitos a negligenciam completamente. Ou pior, leem sem intenção, sem discernimento, acumulando informações inúteis que não mudam nada em suas vidas. Os estoicos abordavam a leitura de forma muito diferente. Para eles, a sabedoria não era trívia, não era uma coleção de fatos interessantes para recitar em jantares. Era um treinamento, uma preparação para viver bem. Sêneca escrevia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa citação não vem de uma conversa descontraída. Vem de suas cartas, de seus escritos, de sua prática deliberada da filosofia, através da escrita e da leitura. Um livro pode te poupar anos de erros. É a forma mais barata de emprestar as lições duramente conquistadas de outra pessoa. Alguém passou décadas cometendo erros, aprendendo, refinando sua compreensão, e destila tudo isso em 200 páginas que você pode absorver em alguns dias. Que economia extraordinária! Que oportunidade incrível! Mas é preciso ler os livros certos, e lê-los da forma certa. Leia a filosofia para a resiliência. Os estoicos certamente, mas também os budistas, os taoístas, os existencialistas. Esses pensadores que lutaram com as questões fundamentais da existência humana. Como viver bem, como enfrentar o sofrimento, como encontrar significado no absurdo. Suas respostas nem sempre serão as suas, mas o processo de pensamento que eles modelam, as perguntas que fazem, as distinções que criam, tudo isso refina sua própria capacidade de pensar claramente sobre o que importa. Leia biografias para perspectiva. Ver como outros navegaram seus desafios te lembra que você não está sozinho, que os obstáculos que você enfrenta, outros os enfrentaram antes de você, às vezes em circunstâncias muito mais difíceis. Quando você lê a vida de Nelson Mandela, 27 anos na prisão sem perder sua humanidade, quando você lê a vida de Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto que encontrou significado no inferno dos campos de concentração, seus próprios desafios encontram sua proporção real. Isso não os minimiza, mas os contextualiza. E nesse contexto, você frequentemente encontra recursos de coragem que não sabia possuir. Leia Psicologia para a Autoconsciência.
Entender como sua mente funciona é uma vantagem estratégica massiva. Por que você procrastina? Como seus vieses cognitivos distorcem sua percepção? Por que você repete certos padrões comportamentais apesar de suas melhores intenções? Esse conhecimento não resolve tudo automaticamente, mas cria espaço. Você começa a observar suas reações em vez de simplesmente vivê-las. E nesse espaço de observação, a escolha se torna possível. E leia livros práticos para habilidades, como gerenciar suas finanças, como se comunicar melhor, como pensar de forma mais clara, como negociar, como escrever, como liderar. Essas habilidades práticas são as ferramentas que permitem construir a vida que você quer. A filosofia te dá a direção. As habilidades práticas te dão os meios. Mas aqui está algo que poucas pessoas fazem. Leia com uma caneta. Anote, sublinhe. Escreva nas margens. Debata com o autor. Conecte as ideias com outros livros que leu. Um livro anotado é um livro que você realmente possui. Um livro virgem é apenas um livro que você assistiu passar. E releia. Os grandes livros merecem ser lidos várias vezes. Você não é a mesma pessoa aos 20 anos que aos 40 anos. O mesmo livro falará diferente com você em diferentes estágios de sua vida. Novas camadas de significado se revelarão. Marco Aurélio lia e relia constantemente os mesmos textos estoicos. Não porque não os entendia da primeira vez, mas porque entender intelectualmente e integrar profundamente são duas coisas diferentes. A leitura, praticada dessa forma deliberada e intensiva, se torna um dos investimentos mais rentáveis que você pode fazer. 15 a 30 minutos por dia, 5 a 10 livros por ano. Em 10 anos, são 50 a 100 livros. 50 a 100 mentores que compartilharam suas melhores lições com você. Como você poderia não ser transformado por tal prática? A 8ª disciplina. Correr em direção a si mesmo. A corrida. Simples, primitiva, incrivelmente eficaz. Você não corre para fugir de algo. Você corre em direção à versão de si mesmo que se recusa a quebrar quando o desconforto aparece. Há uma razão pela qual a corrida é tão popular e ao mesmo tempo tão abandonada. Ela é popular porque qualquer um pode começar. Você só precisa de tênis e da vontade de sair. Ela é abandonada porque é difícil. Seu corpo protesta, seus pulmões queimam, suas pernas ficam pesadas. E então há aquela voz em sua cabeça que diz: pare, vá mais devagar, é o suficiente, você fez sua parte, ninguém está olhando mesmo. É aí que a verdadeira corrida começa, não nos primeiros quilômetros fáceis, mas naquele momento em que sua mente negocia com seu corpo para desistir, e você escolhe continuar mesmo assim. A corrida constrói resistência física, é claro. Sua capacidade cardiovascular melhora. Suas pernas ficam mais fortes. Sua recuperação acelera. Todos esses benefícios mensuráveis e reais. Mas mais importante ainda, a corrida constrói resistência mental. Essa capacidade de continuar quando tudo em você quer parar. Essa disciplina de cumprir uma promessa a si mesmo quando ninguém está olhando, quando ninguém saberá se você trapaceou, quando ninguém te julgará se desistir. Epicteto ensinava que nosso caráter se revela na maneira como agimos quando ninguém nos observa. É fácil ser disciplinado quando há consequências sociais, quando sua reputação está em jogo, quando outros contam com você. Mas o que você faz quando é só você e sua consciência? Quando poderia facilmente trapacear e ninguém jamais saberia? É aí que seu verdadeiro caráter se revela. Cada corrida matinal que você completa, apesar da vontade de ficar na cama, é um voto pelo tipo de pessoa que quer se tornar. Cada vez que termina sua distância planejada, mesmo estando cansado, você prova a si mesmo que é alguém em quem pode confiar. E essa prova se acumula. Ela constrói uma história que você conta a si mesmo sobre quem você é. Não a pessoa que desiste ao primeiro sinal de dificuldade, mas a pessoa que persevera. Há também algo profundamente meditativo na repetição rítmica da corrida. Pé esquerdo, pé direito, respiração. De novo, de novo, de novo. Essa repetição cria um estado de consciência particular. Os problemas que pareciam insolúveis esta manhã de repente encontram soluções durante sua corrida. As decisões que te paralisavam de repente se tornam claras. Não porque você está refletindo intensamente enquanto corre, mas precisamente porque não está. Sua mente consciente está ocupada coordenando seu movimento. E durante esse tempo, seu inconsciente trabalha em segundo plano, fazendo conexões, resolvendo problemas, integrando informações
Quantos corredores regulares podem testemunhar que suas melhores ideias vêm durante suas corridas? Não é coincidência. É o resultado previsível de dar à sua mente o espaço para processar sem a pressão constante de produzir. E então há a comunidade silenciosa dos corredores. Você quase nunca fala com eles, mas os vê. Essas outras pessoas que fizeram a mesma escolha que você esta manhã, de sair, de se mover, de manter sua prática. Há um reconhecimento mútuo, um respeito silencioso. Todos vocês sabem o que é preciso para estar lá. Não a primeira vez, não quando é novo e empolgante, mas a 100ª manhã. A manhã em que está chovendo, a manhã em que você dormiu mal. Essa separação entre o 1% e os outros se torna perfeitamente clara nesses momentos. Qualquer um pode correr quando é fácil. Apenas alguns correm quando é difícil. E são precisamente essas corridas difíceis que constroem caráter. A 9ª disciplina: criar sua própria oportunidade. Entramos agora no domínio das habilidades de alta renda, não porque o dinheiro é tudo, mas porque a autonomia financeira cria opções, e opções criam liberdade. A maioria das pessoas espera permissão, um diploma que prove que são qualificadas, um título de cargo que valide sua expertise, uma oportunidade de sorte que cai do céu. Enquanto isso, seu valor no mercado estagna. Elas permanecem intercambiáveis, substituíveis, dependentes de outra pessoa para lhes dar uma chance. Uma habilidade de alta renda muda completamente essa dinâmica. Ela te torna útil em qualquer lugar, te dá alavancagem, transforma seu tempo em valor de uma forma que pode ser trocada no mercado. Quais são essas habilidades? Copywriting, a capacidade de escrever palavras que persuadem, que vendem, que criam desejo. É uma habilidade que sempre estará em demanda enquanto empresas precisarem atrair clientes. Vendas, a capacidade de entender o que as pessoas realmente querem e mostrar a elas como seu produto ou serviço atende a essa necessidade, sem manipulação, sem pressão, apenas uma compreensão profunda da psicologia humana e comunicação clara. Web design, a capacidade de criar experiências digitais que são ao mesmo tempo belas e funcionais. O mundo inteiro está migrando online. Cada empresa precisa de uma presença digital. As pessoas que podem criar essa presença efetivamente sempre estarão em demanda. Edição de vídeo. Vivemos na era do vídeo. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, todos privilegiam conteúdo em vídeo. Criadores e empresas precisam desesperadamente de pessoas que possam transformar filmagens brutas em histórias envolventes. Programação. A capacidade de dizer aos computadores o que fazer, de automatizar processos, de construir ferramentas, de resolver problemas técnicos. É talvez a habilidade de maior alavancagem de nossa época. Compra de mídia. A capacidade de gastar dinheiro com publicidade de forma lucrativa, de entender as plataformas, os algoritmos, as audiências, de transformar um real gasto em publicidade em 2, 3, 5 reais de receita. O que todas essas habilidades têm em comum é que criam valor mensurável. Você não depende de alguém avaliando subjetivamente seus esforços. O mercado decide. Se seu copy vende, tem valor. Se seu site converte, tem valor. Se seu código funciona, tem valor. Essa clareza é libertadora. Você sabe exatamente onde está e sabe exatamente o que precisa melhorar. Mas aqui está o que poucas pessoas percebem. Essas habilidades não se aprendem principalmente na escola. Elas se aprendem fazendo, repetidamente, falhando, aprendendo com o fracasso, tentando de novo. Você pode começar hoje, não daqui a 6 meses quando tiver economizado para um curso, não no ano que vem quando tiver mais tempo. Hoje, escolha uma habilidade. Encontre recursos gratuitos online. Há milhares deles. Comece a praticar. Crie projetos, mesmo que ninguém os veja no início. Construa um portfólio. Ofereça seus serviços gratuitamente no começo para ganhar experiência. Os estoicos diriam que você controla suas ações, não os resultados. Você não pode controlar se alguém te contratará, mas pode controlar se desenvolve habilidades que te tornam contratável. E aqui está o que acontece quando você domina uma habilidade de alta renda. Você para de mendigar por oportunidades. Você as cria. Você para de depender de um único empregador para sua segurança financeira. Você pode ganhar dinheiro de múltiplas formas. Essa segurança não é a de ter um emprego estável.
É a segurança de saber que você pode criar valor sob demanda. Não importa o que aconteça com seu emprego, seu setor ou a economia em geral. É o tipo de segurança que ninguém pode tirar de você, porque vive em suas habilidades, não em sua situação. A 10ª disciplina: construir em público. Finalmente chegamos à criação de conteúdo, não pela celebridade, não pelo ego, mas pela alavancagem e pela clareza. Quando você cria conteúdo publicamente, algo profundo acontece. Você aprende a pensar claramente, porque precisa explicar suas ideias de forma que outros possam entender. Você não pode mais se esconder atrás de jargão vago ou conceitos nebulosos. Se você não pode explicar algo simplesmente, é porque não o entende realmente. A criação de conteúdo expõe impiedosamente as lacunas em sua compreensão, e ao expô-las, te força a preenchê-las. Você também aprende a falar com convicção, a tomar posição, a dizer: aqui está o que penso e aqui está o porquê. Não de forma arrogante, não fingindo ter todas as respostas, mas com a confiança tranquila de alguém que refletiu profundamente e está pronto para defender sua posição. Essa capacidade de articular claramente seu pensamento se transfere para todos os aspectos de sua vida. Reuniões no trabalho, conversas difíceis, apresentações, negociações. Em qualquer lugar onde clareza de comunicação importa, você agora tem uma vantagem. Mas também há o aspecto da alavancagem. Em um mundo tradicional, seu impacto é limitado pelo seu tempo. Você só pode falar com uma pessoa por vez. Você só pode estar em um lugar por vez. O conteúdo quebra essa limitação. Você cria algo uma vez e pode viajar enquanto você dorme. Pode alcançar pessoas do outro lado do mundo. Pode ajudar alguém daqui a 5 anos que você nunca conhecerá. É uma alavancagem extraordinária. Sua ideia, sua perspectiva, sua lição, multiplicada infinitamente no tempo e no espaço. Os estoicos valorizavam profundamente o serviço aos outros. Marco Aurélio escrevia: o que não é bom para o enxame não é bom para a abelha. Não somos ilhas isoladas. Fazemos parte de uma comunidade humana maior. A criação de conteúdo é uma forma moderna de servir essa comunidade, de compartilhar o que você aprendeu, de dar um atalho a outros que lutam com os mesmos desafios que você superou. Mas sejamos honestos sobre algo. No início, quase ninguém verá seu trabalho. Você publicará um vídeo e ele terá 20 visualizações. Você escreverá um artigo e 3 pessoas o lerão. É humilhante para o ego, mas também é perfeito. Porque se você não pode continuar quando ninguém está olhando, você não merece a atenção quando ela vier. Esses primeiros meses em que ninguém presta atenção são seu período de treinamento. Você aprende seu ofício sem a pressão de uma grande audiência. Comete seus erros quando ainda não importam. Desenvolve sua voz sem a influência distrativa da validação externa. E você prova algo crucial a si mesmo, que você cria porque quer criar, não porque quer ser visto. Essa distinção faz toda a diferença entre um criador autêntico e alguém que simplesmente busca atenção. Epicteto dizia para prestar atenção ao que depende de nós e não se apegar ao que não depende. Você controla se cria, a qualidade de seu trabalho, a consistência de sua prática. Você não controla se as pessoas olham, compartilham ou apreciam. Concentre-se no que você controla. O resto seguirá ou não. De qualquer forma, você terá desenvolvido habilidades valiosas, pensamento claro, expressão convincente, a disciplina de produzir regularmente, a identidade de alguém que cria em vez de apenas consumir. Mesmo que apenas 10 pessoas vejam seu trabalho no início, você está praticando influência. Você está praticando disciplina. Você está praticando a identidade de um criador. E os criadores têm uma vantagem injusta no mundo moderno, porque a atenção é a nova moeda, e os criadores são aqueles que controlam a atenção, em vez de serem controlados por ela. O princípio que faz tudo funcionar. Exploramos agora 10 disciplinas que têm o poder de transformar sua vida. Mas aqui está a regra que faz toda essa lista funcionar, e sem a qual tudo isso permanece simplesmente informação interessante, mas inútil. Não colecione hobbies. Não cometa o erro de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de começar 10 coisas e não terminar nenhuma. Escolha uma, apenas uma, aquela que mais ressoa com você neste momento, aquela que responde à maior necessidade em sua vida atual, e comprometa-se por 6 meses, não 3 semanas até que a novidade desapareça, não 2 meses até ficar difícil, 6 meses completos. Coloque em seu calendário.
Bloqueie o tempo como faria com uma consulta médica importante. Trate como um treinamento, não como um humor. Porque o humor mudará. Sempre muda. Mas o compromisso permanece constante. A diferença entre o 1% e os outros não é melhor genética. Não é melhor sorte. É uma prática com a qual eles não negociam. Eles não acordam toda manhã se perguntando se têm vontade de fazer sua prática. Já decidiram. Está feito. A decisão foi tomada uma vez, há meses ou anos. Agora simplesmente executam. Essa eliminação da decisão diária libera uma quantidade enorme de energia mental. Você não desperdiça mais força de vontade debatendo consigo mesmo. Você a usa para executar. Marco Aurélio se lembrava toda manhã. Ao amanhecer, quando você tem dificuldade para sair da cama, lembre-se de que foi feito para realizar o trabalho de um ser humano. Vou reclamar de ir fazer aquilo para o qual nasci? Essa perspectiva transforma completamente sua relação com a disciplina. Não é mais uma tarefa que você se impõe. É a expressão de sua natureza mais elevada. É você se tornando quem deve ser. Comece pequeno, mas comece imediatamente. Se escolher boxe, não se inscreva para 6 sessões por semana. Comece com 2. Se escolher leitura, não mire um livro por semana. Comece com 15 minutos por dia. O ponto não é impressionar a si mesmo com sua ambição. O ponto é construir uma fundação sólida. Um hábito que você pode manter mesmo nos dias difíceis. Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A transformação não vem dos dias em que você está motivado e energizado. Ela vem dos dias em que você está cansado, desmotivado e faz mesmo assim. Esses dias constroem seu caráter de uma forma que os dias fáceis nunca podem igualar. Eles provam ao seu subconsciente que você é alguém confiável, que quando diz que vai fazer algo, você faz. E essa prova se acumula. Ela constrói uma identidade, a identidade de alguém que cumpre seus compromissos, que não se deixa abalar por emoções passageiras, que sabe quem é e o que importa. Seu eu futuro agradecerá por isso. Em 6 meses, você olhará para trás e ficará espantado com a distância que percorreu. Não porque um milagre aconteceu, mas porque você se apresentou dia após dia, e pequenas ações compostas criam resultados extraordinários. Oh, Convite Final. Chegamos agora ao final de nossa exploração, mas também é um começo para você. Porque todo esse conhecimento não vale nada sem ação, sem compromisso, sem decisão. Se você encontrou valor no que compartilhamos hoje, eu te encorajo a se inscrever no caminho estoico. Não é apenas uma questão de me apoiar, é uma questão de apoiar a si mesmo. Ao se inscrever, você cria um lembrete regular, uma presença constante em sua vida que te traz de volta aos princípios que realmente importam, que te lembra de proteger sua paz interior, de crescer em maturidade, de não derivar pelos mesmos ciclos repetidamente. Porque aqui está o que acontece sem esses lembretes regulares. A vida te arrasta, as urgências do cotidiano tomam conta, e antes mesmo de perceber, meses se passaram, e você está exatamente onde estava, com os mesmos problemas, as mesmas frustrações, os mesmos arrependimentos, mas há outro caminho. Um caminho de crescimento deliberado, de transformação intencional, de construção consciente da pessoa que você quer se tornar. E agora, gostaria de ouvir você. Nos comentários abaixo, compartilhe comigo. Qual disciplina ressoa mais com você neste momento? Qual você vai escolher para os próximos 6 meses? Há algo poderoso na declaração pública de uma intenção. Isso ativa seu compromisso de uma forma que a simples reflexão privada não pode. Cria uma pressão social saudável e te conecta a uma comunidade de outras pessoas fazendo a mesma jornada. Talvez eu também tenha perdido uma disciplina que merece estar nesta lista. Se for o caso, compartilhe. Explique por que ela transformou sua vida. Como te ajudou a se tornar mais forte, mais claro, mais capaz. Essas trocas enriquecem toda a nossa comunidade. Elas nos lembram que não estamos sozinhos nesta busca por nos tornar melhores. Que em todo o mundo, há pessoas que se recusam a aceitar a mediocridade, que escolhem conscientemente o desconforto do crescimento em vez do conforto da estagnação. Os estoicos acreditavam que fomos feitos para nos ajudar mutuamente, que somos como partes de um único corpo. Quando você compartilha a sua experiência, ajuda outra pessoa que luta exatamente onde você lutou. Quando faz uma pergunta, cria a oportunidade para outra pessoa oferecer sua sabedoria. É assim que crescemos juntos, não em competição, mas em colaboração. Não escondendo nossos desafios,
mas compartilhando-os honestamente e aprendendo uns com os outros. O pensamento final. Deixe-me deixá-lo com um último pensamento. Uma ideia que gostaria que você guardasse consigo ao sair deste vídeo e retornar à sua vida. Há 6 meses, você era uma certa pessoa, com certas capacidades, certas limitações, certos hábitos. Hoje, você é alguém ligeiramente diferente. Em 6 meses, você será outra pessoa ainda. A questão não é se você mudará. A mudança é inevitável. O tempo passa, as experiências se acumulam. Você envelhece de qualquer forma. A verdadeira questão é, em que direção você mudará? Você simplesmente derivará o sabor das correntes da vida, deixando as circunstâncias te moldarem segundo seu capricho, tornando-se progressivamente uma versão mais cansada, mais cínica, mais resignada de si mesmo, ou você escolherá deliberadamente sua direção? Você selecionará uma prática que te esculpe na forma que admira, que constrói as qualidades que respeita, que cria a pessoa que quer se tornar, porque ninguém mais pode fazer essa escolha por você. Ninguém mais pode fazer o trabalho em seu lugar. Seus pais não podem te disciplinar por você. Seu parceiro não pode crescer por você. Seu chefe não pode desenvolver seu caráter por você. É sua vida, sua única volta neste planeta, sua única oportunidade de ver no que você é capaz de se tornar. Os estoicos nos lembram que não controlamos quanto tempo viveremos. A morte pode vir amanhã ou em 50 anos. Não sabemos, mas controlamos como vivemos o tempo que nos é dado. Cada dia é uma oportunidade de votar no tipo de pessoa que você quer ser. Não com palavras, não com intenções, mas com ações. Escolhas concretas, comportamentos repetidos. Você vota com seu despertador esta manhã. Você apertou soneca 10 vezes, ou se levantou quando disse que faria. Você vota com seu prato a cada refeição. Está alimentando o corpo que quer, ou sabotando sua própria saúde por preguiça ou indulgência. Você vota com seu tempo livre. Está passando-o em rolagem infinita nas redes sociais ou investindo em seu crescimento. Cada pequeno voto conta. Cada pequena escolha molda quem você se torna. E essas escolhas se acumulam. Elas se compõem. Criam uma trajetória. 2 pessoas que fazem escolhas ligeiramente diferentes todos os dias não parecem muito diferentes após uma semana. Talvez nem após um mês. Mas olhe para elas após 1 ano, após 5 anos, após 10 anos. Uma investiu em seu crescimento, dia após dia. Escolheu o desconforto do treinamento em vez do conforto da complacência. Desenvolveu habilidades, fortaleceu seu caráter, expandiu suas capacidades. A outra escolheu o caminho fácil, dia após dia. Evitou o desconforto. Procrastinou no que realmente importava. Deixou o tempo simplesmente passar. A diferença entre essas 2 pessoas após uma década não é marginal, é massiva, e ainda assim, vem simplesmente da acumulação de pequenas escolhas diárias. Você está fazendo essas escolhas neste exato momento. O que você faz com a informação deste vídeo é um desses votos. Você simplesmente continuará rolando, procurando a próxima distração, ou realmente escolherá uma disciplina e começará hoje. Os estoicos tinham um exercício que praticavam regularmente. Imaginavam seu último dia, seu leito de morte, e dessa perspectiva final, olhavam sua vida atual, o que o você em seu leito de morte gostaria que o você de hoje fizesse, quais decisões gostaria que você tomasse, quais disciplinas gostaria que você adotasse, quais medos gostaria que você enfrentasse. A resposta provavelmente é clara. Seu eu futuro não desejará que você tivesse passado mais tempo nas redes sociais. Ele não lamentará não ter assistido mais séries. Ele não dirá, gostaria de ter procrastinado mais, mas poderia dizer, gostaria de ter sido mais corajoso, mais disciplinado, mais intencional. Gostaria de ter investido em meu crescimento, em vez de simplesmente deixar o tempo passar. Você tem a oportunidade agora de viver de forma a não ter nenhum desses arrependimentos, de fazer as escolhas que seu eu futuro aprovará, de construir a vida que respeitará quando olhar para trás. Não é fácil. Ninguém nunca fingiu que era fácil, mas é possível e está ao seu alcance, começando hoje, com uma única escolha, uma única disciplina, um único compromisso. Escolha sua prática. Comprometa-se por 6 meses. Apresente-se dia após dia e observe quem você se torna. A pessoa que você pode se tornar já está em você.
Ela está apenas esperando que você faça as escolhas que a revelam. Que você adote as disciplinas que a esculpem. Que você se torne quem realmente deve ser. Obrigado por passar este tempo comigo hoje no Caminho Estoico. Não se esqueça de se inscrever para continuar esta jornada juntos. Deixe um comentário com a disciplina que você escolhe. E, acima de tudo, comece hoje. Sua vida não mudará até que você mude. E você não mudará até que suas ações mudem. Então, que sua próxima ação seja um passo em direção à pessoa que você quer se tornar. Até breve, e que a sabedoria estoica guie seus passos.